Ela me chamou com a voz mais baixa do que de costume. Nem era tarde da noite, mas havia no quarto um silêncio pesado, desses que parecem exigir que até os objetos da casa respirem com cuidado. Parei na porta, já com a xícara de chá que eu costumava levar às 9 em ponto, mas não consegui entrar de imediato. Ela não me olhava como antes. Não havia dor nos olhos dela, nem sofrimento. Havia certeza. Certeza de que não tinha mais tempo. Ela sorriu. Um sorriso que parecia ter vindo de outro tempo. O mesmo que me encantou no dia em que a vi pela primeira vez, segurando um livro sobre história da arte na biblioteca da universidade. E com esse mesmo sorriso, ela disse: "Eu quero que seja você a preparar o vestido em que serei enterrada." A princípio, achei que estivesse confusa, talvez febril. Nos últimos meses, os medicamentos a deixavam sonolenta, e às vezes ela misturava manhãs com madrugadas. Mas não era o caso. Ela estava completamente lúcida. Olhou para mim e repetiu com mais firmeza: "Promete?" "Ninguém mais. Nem costureira, nem sua irmã. Só você." Senti um frio nas costas. Havia algo nesse pedido que ultrapassava o sentimental. Não era apenas uma homenagem, nem um gesto de amor tardio. Era quase um ritual, algo sagrado, como se eu fosse o último elo entre ela e o mundo, e o tecido fosse a ponte. E então, sem saber por que, assenti. Disse sim. Disse: "Eu prometo." E jurei fazer exatamente como ela queria. Ela fechou os olhos como quem repousa, mas percebi que era mais do que descanso. Era alívio. Como se só tivesse esperado eu aceitar para finalmente poder se entregar à passagem do tempo. Deixei o chá na mesinha ao lado da cama e me sentei ao lado dela. Não dissemos mais nada naquela noite. Apenas ficamos em silêncio, respirando juntos, cada um consciente de que aquele momento estava sendo arquivado em algum lugar profundo e irrecuperável da memória. No dia seguinte, ela me chamou novamente e apontou para uma caixa de papelão no alto do armário. Eu nunca tinha visto. Era branca, com uma fita bege desbotada em volta. Quando abri, encontrei o vestido. Um modelo antigo de tecido encorpado, daqueles que se usavam em casamentos de inverno no interior. Mas ela não o usou no nosso casamento. Eu tinha certeza. O vestido era novo, mas antigo, reservado. Como se sempre tivesse estado ali, à espera daquele destino. Ela não explicou por que aquele vestido, nem quando o comprou. E eu, por algum motivo, não perguntei. Era como se, em respeito à gravidade do momento, eu tivesse entendido que certas perguntas apenas diminuem a força de um gesto. Apenas observei. Era cor de areia, com detalhes quase imperceptíveis em renda no punho e na gola. Um modelo discreto, mas bonito. Sóbrio, elegante. Muito diferente do que eu teria escolhido para ela. Mas era exatamente a cara dela. A cara que nem todos conheciam. A versão dela que era só nossa. Silenciosa, intensa, firme. Nos dias que seguiram, ela oscilava entre pequenos surtos de energia e longas pausas de silêncio. Ainda se sentava na varanda, pedia que eu lesse trechos do livro de receitas da mãe dela, como se quisesse se despedir da casa pelas beiradas. Aos poucos foi silenciando, comendo menos, dormindo mais. As palavras foram rareando, mas a lucidez nunca a deixou. E a última frase que me disse 2 dias antes de partir foi: "Você se lembra da sua promessa, não é?" Respondi que sim, e beijei a mão dela como se fosse a primeira vez. No dia em que ela se foi, a casa ficou irreal. O som do telefone, o barulho da chaleira, os passos no corredor, tudo parecia falso. Até meu próprio choro soava distante, como se não fosse meu. O quarto dela ficou fechado por um dia inteiro. Só no segundo é que consegui entrar. A caixa com o vestido ainda estava lá, intocada. E foi ali que começou a segunda parte da minha promessa. Cumprir o que eu havia dito. Peguei o vestido, estendi sobre a cama e comecei a observá-lo com atenção. Tive receio de danificá-lo ao mexer, então fui cuidadoso. Passei com ferro morno, alinhei as dobras com paciência, costurei um botão frouxo no punho. Só quando fui dobrar o forro interno para tirar um fiapo de linha foi que notei. Um leve volume, estranho ao toque. Algo costurado entre as camadas do tecido. A ponta de algo que não deveria estar ali. Meu coração parou por alguns segundos, ainda não sabia o que era. Mas alguma coisa dentro de mim já sabia que não era um simples erro de costura, e foi assim que, sem saber, minha esposa me deixou o maior segredo de sua vida e me obrigou, com um último pedido, a descobrir uma verdade que ela nunca ousou dizer em voz alta, mas que agora estava costurada em silêncio bem ali, no centro do vestido com que ela queria ser enterrada.
Ela começou a dormir mais. Não era um sono tranquilo. Era uma espécie de silêncio que se estendia por dentro do corpo. Às vezes parecia que ela acordava só para confirmar que eu ainda estava ali. Me olhava como quem vê um livro pela última vez, decorando a capa, os vincos da lombada, a cor das páginas. Eu tentava disfarçar, manter o ritmo da casa, fingir que o tempo ainda obedecia a alguma lógica. Preparava café, trocava os lençóis, dobrava as roupas dela com mais cuidado do que nunca. E cada gesto meu, por menor que fosse, parecia ser observado por olhos que já estavam do outro lado. A verdade é que nós dois sabíamos. Ela não precisava dizer. Nem eu. Sabíamos que aquele era o fim. E eu estava tentando me agarrar ao pouco que ainda podia controlar. O cuidado, os gestos, a presença. Mas o tempo não se convence com carinho. Ele passa e leva. Na penúltima noite ela me chamou. Estava fraca, mas sentada. Posição que já não conseguia manter fazia dias. A voz saía fina, quase transparente, mas os olhos estavam abertos como nunca. Firmes, vivos. Me sentei ao lado da cama e segurei sua mão. Estava fria, não gelada como morte. Fria como quem já não se aquece mais com o que resta do mundo. Tem uma coisa que eu não disse, ela começou. Mas a frase morreu na garganta. Eu esperei. Dei tempo, mas ela não continuou. Apenas olhou para mim por um tempo que pareceu congelar os ponteiros do relógio. E então, apertando minha mão com a pouca força que lhe restava, murmurou. Seja gentil com o que encontrar. Não entendi. Não naquele momento, mas sorri. Fiz que sim com a cabeça. E disse o que ela precisava ouvir, mesmo sem saber o peso daquelas palavras. Prometo que serei. Ela fechou os olhos. E ali eu entendi que não era apenas uma despedida. Era uma entrega. De si mesma, da história dela, de algo que até então havia sido só dela, mas que agora seria meu também. Fiquei ali por horas, sem dormir, sem mexer, apenas ouvindo a respiração dela diminuindo pouco a pouco. Às vezes eu achava que tinha parado. Me levantava, encostava o ouvido no peito. Ela ainda estava lá, mas já não estava. No amanhecer seguinte, o quarto já não era o mesmo. A luz parecia entrar de outro jeito. E o corpo dela estava sereno, quase sorrindo, como se tivesse se esvaziado de tudo o que doía. E eu me tornei um homem de promessas. Promessas que pesavam mais do que qualquer herança. Promessas que não podiam ser quebradas. A primeira coisa que fiz, depois de avisar a família e começar os trâmites do funeral, foi pegar o vestido. Ainda não sabia o que faria com ele. Se o levaria a uma costureira, se o prepararia sozinho, se apenas o deixaria como estava. Mas o simples fato de tê-lo em mãos me dava a sensação de que ela ainda estava por perto, como se o tecido guardasse um resto de presença, um último suspiro de quem ainda me conhecia inteiro. Levei o vestido para a mesa da sala. A casa vazia fazia eco. Eu andava pelos cômodos como se procurasse alguém. Às vezes esquecia que ela não estava. Às vezes me pegava dizendo seu nome em voz alta. Quero chá com mel ou com limão? Achou o óculos? E o silêncio me respondia. No fim da tarde voltei à sala e olhei novamente para o vestido. Algo me incomodava desde a primeira vez que o segurei. Não era o modelo, nem a textura. Era uma sensação de que o vestido carregava mais do que tecido. Sentei e estendi sobre a mesa. Passei as mãos por cima. Lembrei da forma como ela me olhava, deitada, quando fiz a promessa. Lembrei da frase que não terminava, do pedido sussurrado. Seja gentil com o que encontrar. Então percebi que ela não falava de memórias. Não falava de sentimentos. Ela falava de algo real, concreto, escondido, ali. E foi só nesse instante que a inquietação se tornou certeza. A costura interna estava diferente. Havia um vinco estranho no forro inferior, como se algo tivesse sido colocado dentro, cuidadosamente costurado. Meu coração apertou. Minha mão hesitou. Levantei o vestido com cuidado. Coloquei sobre a luz. E ali, entre as camadas de tecido, havia mesmo algo. Um volume discreto, pequeno, mas impossível de ignorar. Algo que não pertencia a um vestido. Senti um arrepio subir pelas costas. E sem saber, percebi que minha vida estava prestes a se dividir em duas, antes e depois daquele momento. Mas ainda não era hora de abrir, porque, antes disso, eu precisava encontrar a coragem de descobrir o que minha esposa havia guardado tão perto do corpo, e tão longe do meu conhecimento, e de honrar, custasse o que custasse, a última promessa que fiz à única mulher que amei. No dia seguinte ao velório, acordei com o corpo todo doendo. Mas não era cansaço físico. Era o tipo de dor que não aparece em exames.
Era o vazio pesado de uma casa que de repente parou de respirar. Eu andava pelos cômodos e cada objeto parecia fora do lugar, mesmo estando onde sempre esteve. A cadeira onde ela lia, a caneca dela na cozinha, o tapete da sala com a ponta virada como ela odiava deixar. Tudo parecia ter permanecido como uma fotografia da nossa vida. Só que ela tinha ido. A casa ficou silenciosa de um jeito que assusta. Não era o silêncio confortável de quem está lendo. Era o silêncio de quando o último som foi arrancado à força. Eu andava mais devagar, como se os passos pudessem despertar um eco indesejado. Passei horas na sala olhando para a caixa do vestido sobre a mesa, sem coragem de abrir de novo. Sabia o que estava ali. Sabia do volume escondido no forro. Mas havia algo mais forte do que a curiosidade. Era a hesitação de descobrir algo que talvez mudasse a história que contei sobre ela. Ou sobre nós. Fiquei naquele estado por dias. Não atendi ligações. Não respondi mensagens de parentes bem-intencionados. Deixei os pratos se acumularem, coisa que nunca fazia. Mas não por descuido. Era só como se nada mais tivesse urgência. Nem eu. Nem o tempo. À noite, às vezes, me sentava na poltrona que ficava encostada ao lado da cama e tentava lembrar da voz dela. Engraçado como a memória é cruel. Esquecemos o timbre das palavras antes de esquecer os detalhes inúteis, como o número de degraus da varanda ou o cheiro do corredor depois da chuva. Mas a voz parece escapar primeiro, e eu lutava para segurá-la, como se isso fosse me manter perto dela mais um pouco. Foi em uma dessas madrugadas, sentado sozinho, com o abajur aceso e o som da geladeira estalando ao fundo, que olhei para o vestido sobre a cadeira e decidi. Chega. Era a hora. Era o que ela me pedira. E eu tinha prometido. Não podia mais evitar. Levei o vestido de volta à mesa da sala. Apaguei todas as outras luzes. Só deixei a lâmpada central acesa. Coloquei uma música instrumental baixa no rádio antigo como ela costumava fazer nos domingos e respirei fundo. Era estranho, mas eu sentia que precisava criar um ambiente digno, como se fosse uma cerimônia. Espalhei o vestido com cuidado. As mãos ainda tremiam, mas aos poucos fui me concentrando nos detalhes. Alisei os vincos, desfiz o zíper lateral, virei-o com delicadeza até alcançar o forro. E lá estava, o volume costurado, cuidadosamente embutido entre as camadas de tecido. Era como um envelope dobrado, pequeno, espesso, mas costurado por dentro, com pontos invisíveis de fora. Quem tivesse feito aquilo sabia o que estava fazendo. Sabia esconder. E mais do que isso, queria que fosse encontrado. Mas só na hora certa, abaixei a cabeça e fechei os olhos. Por um instante quase me permiti adiar de novo. Mas a frase dela voltou com força. Seja gentil com o que encontrar. Peguei uma tesoura pequena da gaveta. Fui até a borda da costura. E com o máximo de precisão que minha mão permitia, desfiz os pontos um a um. O tecido se abriu com um leve estalo, como se também tivesse segurado o fôlego até aquele momento. Ali dentro, protegido por 2 camadas finas de algodão, havia um pacote minúsculo, envolto em papel de seda envelhecido. Peguei-o com as 2 mãos. O coração batia tão forte que podia ser ouvido. Sentei devagar, como quem se prepara para ouvir uma verdade. Mas eu ainda não abri. Apenas fiquei ali, segurando aquele pequeno pacote contra o peito. E pela primeira vez em dias, chorei de verdade. Não por saudade, não por dor. Chorei pelo mistério, pela confiança, pelo amor escondido em um gesto que eu só agora começava a entender. Porque naquele instante, segurando o que quer que fosse que ela escondeu ali, percebi que minha esposa havia vivido com uma parte de si selada. Uma parte que nem eu conheci por completo, e agora cabia a mim, e só a mim, desfazer o lacre final. Mas eu precisava fazer isso com o espírito certo. Então me levantei, fui até o quarto e vesti minha melhor camisa, a azul marinho que ela dizia que me deixava elegante. Lavei o rosto e voltei para a sala. Ali, com o envelope entre as mãos e o vestido sobre a mesa, eu disse em voz alta sozinho: estou pronto. Pode me mostrar agora. E pela primeira vez desde que ela se foi, eu senti que ela estava ali. Não como presença mística, não como assombração, mas como silêncio vivo. Um tipo de amor que sobrevive até na ausência. Naquela noite, eu não descobri apenas um segredo. Eu me preparei para carregar um novo pedaço da história da mulher que amei. Eu nunca imaginei que abrir um envelope pudesse doer mais do que ver um corpo sem vida. Mas ali estava eu, às 2 da manhã, sentado à mesa de jantar com um pedaço de papel de seda nas mãos
e o coração latejando como se estivesse prestes a trincar. O vestido repousava ao meu lado como uma testemunha, e o silêncio da casa já não era só ausência, era expectativa. Era a presença contida de algo que esperou tempo demais para ser descoberto. Com mãos firmes, desfiz a dobra do papel. Primeiro com cuidado, depois com uma urgência que nem eu entendi. Dentro havia 2 objetos: uma carta, escrita à mão, e um pequeno chaveiro antigo com uma etiqueta de metal. Nele, gravado com letras minúsculas e gastas pelo tempo, estava escrito: Quarto 306, Hotel Mar Azul. Só isso. Nenhuma marca, nenhum endereço. Apenas isso. E a letra dela na carta, inconfundível, num papel amarelado que já parecia ter história antes mesmo de ser lido. Antes de abrir a carta, segurei o chaveiro nas mãos. Era pesado, frio, e despertava em mim um tipo de desconforto que eu não sabia nomear. Uma parte de mim queria acreditar que era algo simbólico. Talvez um lugar que visitamos e que eu esqueci. Um hotel antigo da nossa lua de mel. Uma lembrança íntima que ela quis guardar com carinho. Mas eu sabia que não era isso, porque se fosse só memória, não estaria costurado no forro do vestido em que ela queria ser enterrada. Era mais do que uma lembrança. Era um segredo. Abri a carta. A primeira linha me desarmou de imediato. Se você está lendo isso, é porque eu parti. E se eu parti, é porque confiei que você entenderia o que eu nunca consegui dizer. Fechei os olhos por um momento. Respirei fundo. E continuei. Eu não escondi essa parte de mim por vergonha. Nem por medo. Mas porque houve um tempo em que contar teria significado perder você. E perder você era algo que eu nunca estive disposta a arriscar. Mesmo quando errei, mesmo quando menti, as palavras pareciam escorregar da página direto para a pele. Eu lia devagar, como se cada frase fosse uma lâmina bem afiada, cortando devagar, para que a dor fosse compreendida antes de doer. O quarto 306 do Hotel Mar Azul não é um lugar qualquer. É um ponto fixo no tempo, algo que ficou em suspenso entre o que fui e o que escolhi ser depois que conheci você. Durante os primeiros anos do nosso casamento, houve um espaço entre nós que eu nunca consegui preencher. E numa dessas ausências eu me perdi. Entrei naquele quarto e deixei parte de mim lá. Meu estômago virou. A carta continuava, mas eu já não lia com os olhos. Eu sentia. Sentia que algo havia quebrado entre as linhas. Eu não vou mentir para você agora. Não seria justo? Sim, houve alguém. Por pouco tempo. Num tempo confuso. Mas antes que você pense que fui embora de nós, entenda, foi aquele quarto que me mostrou que você era meu lugar. Foi ali que eu descobri o que eu não queria. Foi ali que terminei antes mesmo de começar. Voltei para casa. E nunca mais saí. Eu parei. A mão tremia. O papel quase escorregou da minha palma. O quarto 306, o chuveiro, o vestido, tudo aquilo era real. E era dela. E agora era meu. Continuei a ler. Nunca mais pisei naquele hotel. Mas também nunca consegui jogar fora a chave. Ela me lembrava que somos humanos. Que errar também é parte de amar. E que perdoar às vezes começa por dentro. Eu não deixei a chave no forro do vestido para causar dor. Deixei porque sabia que você não me julgaria com os olhos de quem vê um erro, mas com os olhos de quem conheceu o todo. Você me conheceu inteira. E se ainda estiver aí lendo é porque ainda me ama inteira. Inclusive a parte que teve medo de ser mostrada. Se quiser ir até lá, vá. Se quiser jogar fora, jogue. Se quiser nunca mais falar disso, eu entenderia. Mas saiba, nunca houve ninguém depois, nunca, nem por um segundo. E mesmo naquele quarto, era você quem ocupava minha memória. Prometa que será gentil com o que encontrar. A carta terminava assim, sem assinatura, sem data, só o peso. O tipo de peso que desloca o eixo de um homem sem levantar a voz. Fiquei ali por um tempo, quieto, lendo e relendo, tocando a chave como quem segura um espelho. E me vi refletido nela, um reflexo que doía, que confundia, mas que não destruía, porque o que eu senti naquela noite não foi raiva. Foi algo mais difícil. Luto por uma parte dela que eu nunca conheci em vida. O sol começou a nascer. A luz entrava pela janela como se quisesse ler a carta comigo. Eu não chorei mais. Não gritei, nem amaldiçoei seu nome. Eu apenas me levantei, guardei a carta com o mesmo cuidado de um testamento e olhei para o vestido mais uma vez. Afinal, talvez aquela fosse mesmo a última peça de roupa que ela usaria. Mas era também o envelope mais íntimo que ela já me entregou. E agora, com a chave em mãos e a carta gravada na memória, restava uma pergunta. O que havia no quarto 306?
Que ainda precisava ser visto? No dia seguinte, a chave ficou sobre a mesa. Não encostei nela. Fiz café como de costume, mas ele esfriou sem que eu percebesse. O sol atravessava a cozinha de uma forma que me lembrou dos tempos em que ela usava aquele avental verde com estampa de limões, o mesmo que manchou com molho uma vez, e ela nunca quis lavar. Eu ainda não tinha jogado fora, nem o avental, nem a carta. Passei o dia inteiro andando em círculos dentro da casa. Olhava o telefone esperando uma ligação que não viria. Ensaiei abrir o computador, procurar se o tal hotel ainda existia, se o número do quarto ainda era o mesmo. Mas havia algo dentro de mim que resistia. Talvez eu quisesse que o 306 tivesse virado pó, que o prédio tivesse sido demolido e que tudo aquilo se encerrasse ali, como uma carta sem remetente. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava saber, não por desconfiança, mas por algo mais profundo. Eu precisava entender por que, entre tantas formas de se despedir, ela escolheu costurar a chave de um quarto antigo no vestido da própria morte. Na madrugada seguinte, tomei minha decisão. Não dormi. Fiz uma mala pequena. 2 trocas de roupa, a carta dobrada dentro de um livro, o chaveiro. Coloquei o vestido de volta na caixa. Não por acaso, mas porque parte de mim acreditava que ele ainda fazia parte do que eu levaria comigo. Como se, ao devolvê-lo ao lugar de origem, alguma coisa dentro de mim também pudesse encontrar descanso. Peguei a estrada ao amanhecer. Dirigi sem ligar o rádio. Só o som do vento cortando o vidro e o motor ressoando como um relógio que empurra o passado em direção ao presente. A cidade onde ficava o Hotel Mar Azul era litorânea. Não muito longe. Menos de 3 horas de viagem. Mas a cada quilômetro parecia que eu me afastava anos da versão de mim mesmo que não sabia daquele segredo. Cheguei por volta das 10 da manhã. A fachada estava gasta, mas não abandonada. Era um prédio antigo, 3 andares, com uma pequena varanda na frente e todos desbotados pelas intempéries. Um letreiro azul marinho ainda pendia sobre a porta de entrada, com uma letra torta piscando H Hotel Mar Azul. Era o tipo de lugar que sobrevive por inércia, discreto, funcional, esquecido pelo tempo, mas ainda respirando. Entrei. O saguão cheirava a madeira encerada e maresia. Havia um senhor de cabelos grisalhos atrás do balcão, lendo o jornal. Levantou os olhos quando ouviu meus passos. Bom dia. Posso ajudar? Respirei fundo. Estava com a mão no bolso, tocando o chaveiro como se fosse uma pedra de amuleto. Quarto 306. Está disponível? Perguntei. Ele franziu o senho, claramente surpreso. O senhor tem reserva? Tenho a chave. Mostrei o chaveiro. Ele pegou nas mãos como se tivesse visto um fantasma. O reconhecimento foi imediato. Não um susto, mas uma lembrança distante que retorna como um estalo. Essa chave é antiga. Muito antiga. Ele girou nas mãos. Olhou para mim, depois para o chaveiro, como se tentasse montar um quebra-cabeça que quase fez sentido. Aquele quarto foi reformado, mas ainda existe. Está vazio. O senhor quer subir? Quero. Ele hesitou por um instante, mas então abriu uma gaveta, pegou uma chave eletrônica, dessas modernas, de cartão, e me entregou. Pode subir. Elevador ao fundo. 3º andar à esquerda. Agradeci com um aceno de cabeça. Mas guardei a chave antiga no bolso. Não por desrespeito, mas por algo que eu ainda não conseguia explicar. Eu precisava entrar com ela. O elevador subiu rangendo. O corredor do 3º andar tinha um carpete verde musgo com manchas desbotadas. As paredes eram cor de areia, com molduras douradas emoldurando pinturas genéricas de barcos e paisagens. Um corredor comum, mas para mim era quase sagrado. Cheguei à porta 306. Fiquei alguns segundos parado diante dela, ouvindo o som do vento lá fora, do elevador descendo, de um rádio distante em outro quarto. E então tirei o chaveiro do bolso, inserei na fechadura. Para minha surpresa, ainda funcionava. A chave girou com facilidade, como se tivesse sido usada ontem. A porta se abriu com um estalo baixo. Entrei. O quarto era simples. Cama de casal, lençol branco, poltrona próxima à janela, cortinas finas balançando com a brisa. Um criado mudo com um abajur torto, um guarda-roupa embutido com portas de madeira. E no canto, uma escrivaninha com uma cadeira velha. Nada ali parecia fora do lugar, mas tudo ali estava carregado de história. Fechei a porta atrás de mim. Sentei na poltrona. Olhei em volta. Era só um quarto, como qualquer outro. E ao mesmo tempo não era. Eu não procurava objetos. Nem fotos, nem bilhetes. Não esperava encontrar evidências ou memórias esquecidas. Eu só precisava estar ali. Respirar aquele ar. Tocar aquela madeira.
Ver com meus próprios olhos o espaço onde parte da vida da minha esposa aconteceu longe de mim. Fechei os olhos por alguns minutos. Não senti raiva, nem ciúme, nem desespero. Senti presença, a estranha sensação de que, mesmo num momento de erro, ela ainda era minha e que, ao esconder a chave no vestido, ela não queria me punir. Queria me mostrar que confiava em mim para saber de tudo, até do que doía. Levantei, caminhei até a escrivaninha e abri a única gaveta que havia. Dentro, havia uma marca no fundo de madeira. Um nome escrito com caneta esferográfica, quase apagado pelo tempo. CR, setembro, esteve 89. Era o mesmo mês em que, por alguns dias, ela viajou sozinha para visitar uma prima no litoral. Eu lembrava. Tinha aceitado sem pensar duas vezes. Fechei a gaveta. Não precisava de mais nada. Naquele momento entendi. Ela quis que eu viesse. Quis que eu visse, não para sofrer, mas para encerrar. Era ali que um ciclo terminava, e só ali, sentado no mesmo quarto onde parte da nossa história quase não aconteceu. Eu soube que estava pronto para seguir com ela dentro de mim, mas sem carregar o peso do que ficou escondido. Eu podia ter ido embora naquela hora. Tinha visto o quarto, tocado o passado, respirado o ar que ela respirou naquele mês distante. A chave tinha cumprido seu papel. O vestido também. E até a dor parecia ter encontrado uma curva onde descansar. Mas algo dentro de mim ainda me segurava ali. Um fio invisível puxando pelo ombro. Como se eu tivesse esquecido de apagar uma vela antes de sair. Olhei em volta mais uma vez. Cama, cortinas, poltrona, escrivaninha. Nada fora do lugar. Mas havia uma estranheza no guarda-roupa. As portas estavam abertas e dentro não havia absolutamente nada. Só o vazio. Ainda assim, algo me incomodava. A simetria. As dobradiças. A sombra no canto superior esquerdo. Me aproximei. Toquei a parte de dentro com a palma da mão. Estava lisa, fria, mas ao bater com os nós dos dedos o som foi diferente, mais oco. Como se houvesse um fundo falso, ou algo entre a madeira e a parede. Pressionei. Nada. Pressionei de novo com mais firmeza. E aí ouvi um estalo discreto. Um painel deslizou meio centímetro para dentro. Coloquei os dedos na fresta e puxei. Lá dentro, envolto em plástico transparente e preso por uma fita marrom, havia um envelope dobrado ao meio. E sobre ele uma pequena etiqueta escrita com letra familiar. Se um dia ele vier. Fiquei parado por um instante. As pernas pareceram ficar leves demais. O peito pesado demais. Era como se ela tivesse previsto tudo. Calculado a rota do meu luto. Conhecido meu tempo de hesitação, minha necessidade de ir e minha forma de reagir. Ela sabia que eu viria. Sentei de novo na poltrona, a mesma onde havia repousado minutos antes. O envelope tremia entre meus dedos. Abri devagar. Dentro havia uma carta, e mais longa que a primeira. Mais serena também. Menos culpa, mais amor. A letra dela era firme, redonda e parecia ter sido escrita com calma. Se você encontrou isso é porque me perdoou. Ou pelo menos tentou. Se chegou até aqui, no mesmo lugar onde uma parte de mim quase se perdeu, então posso descansar sabendo que tudo em nós foi vivido, inclusive o silêncio. Essa carta não é para explicar o passado. Aquele você já conhece. É para falar do depois, do que viria depois que eu partisse. Porque se tem uma coisa que sempre me assustou mais do que a morte, era a ideia de te deixar sozinho com tantas perguntas. Então, aqui vai o que eu sei. Você vai querer voltar para casa rápido. Vai querer esconder o vestido no fundo do armário. Vai guardar as cartas numa caixa e vai prometer a si mesmo que não vai mais pensar nisso. Mas você vai pensar, vai acordar às 3 da manhã, como sempre fazia quando o telhado rangia, e vai lembrar desse quarto. Vai lembrar dessa chave. Vai lembrar que me amou mesmo sem entender tudo. E vai se perguntar se fez o suficiente. Parei por um momento. A garganta travou. Ela me conhecia até no que eu ainda não tinha feito. Continuei. Você fez. Fez mais do que qualquer um. Você cuidou de mim quando eu me tornei um corpo frágil, uma sombra de mim mesma. E mesmo assim, você ainda enxergava mulher nos meus olhos. Nunca piedade. Só presença. Você me deu paz onde o tempo queria me dar pressa. Você me fez esquecer a doença por alguns minutos por dia. Isso é muito. E agora eu te peço uma última coisa. Viva. Não por mim, nem por remorso, mas porque ainda existe vida em você. Ainda existe café pela manhã, jornal dobrado, música de domingo, janela aberta, conversa fiada com desconhecidos, lençol limpo, prato preferido, cheiro de livro velho, andar sem rumo. Ainda existe tudo isso. E você ainda pode.
Você sobreviveu a mim. Agora precisa sobreviver a essa dor. A caixa onde guardei o vestido tem mais do que parece. Quando você voltar, olhe debaixo do forro e prometa que não vai hesitar. É o meu último presente. Com amor e com perdão antes de tudo. Sua. Ela não assinou o nome, mas não precisou. Eu sabia quem era. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. A carta nas mãos, o quarto à minha volta, o som do mar chegando fraco pelas frestas da janela. Eu não chorei. Não dessa vez. O que veio foi uma calma tão profunda que me doeu. Porque era o tipo de calma que só vem quando você entende que o amor não é perfeito. Mas pode ser verdadeiro mesmo assim. Dobrei a carta. Guardei no mesmo envelope. E pela primeira vez desde que ela se foi, senti que talvez, só talvez, eu pudesse olhar para frente. Saí do quarto em silêncio. Não deixei bilhetes. Não olhei para trás. Na portaria, o senhor ainda estava lá. Tudo certo? Ele perguntou sem curiosidade, mas com uma gentileza antiga. Tudo certo. Ele assentiu. E eu fui embora. Dirigi de volta com a janela aberta. O vento entrando no carro. O cheiro de maresia misturado com o do meu passado. E no porta-malas, a caixa com o vestido me esperava. Agora, mais do que nunca, eu sabia que ainda havia algo ali dentro. Algo deixado por ela. Não como segredo, mas como última palavra. E eu estava pronto para ouvir. Cheguei em casa ao entardecer. O céu estava acinzentado, mas não chovia. A casa me recebeu em silêncio, como se ela mesma soubesse que algo havia mudado. Pela primeira vez desde que ela se foi, a porta pareceu abrir-se com menos peso. Talvez fosse eu que estivesse mais leve. Ou talvez fosse o cansaço de uma alma que percorreu todos os caminhos entre o amor, a mágoa e o perdão em apenas 2 dias. Deixei a mala no canto da sala e fui direto até a caixa do vestido. Ela ainda estava no mesmo lugar onde deixei, repousando sobre a mesa como se soubesse que eu voltaria. Sentei-me com a calma de quem já não espera feridas, apenas verdades. A carta dela ainda ecoava em mim. A caixa onde guardei o vestido tem mais do que parece. Quando você voltar, olhe debaixo do forro. Inclinei a tampa com cuidado. O vestido continuava dobrado com a mesma precisão com que eu o deixei. Toquei no tecido com reverência. Agora mais do que nunca, ele não era apenas um símbolo de adeus, mas um mapa de tudo o que ficou por dizer. Levantei o vestido, dobrei com calma e deixei ao lado. A parte inferior da caixa parecia comum. Um fundo de papelão grosso colado, mas ao passar os dedos com atenção percebi um relevo sutil na lateral. Uma pequena saliência quase imperceptível. Puxei com cuidado. O fundo se soltou como uma tampa de livro escondida. Debaixo dele, um envelope preto, grosso, pesado e sem qualquer inscrição. O peguei com ambas as mãos. O papel era diferente, encorpado, firme, feito para durar. Abri. Dentro havia 3 coisas. Uma fotografia antiga, um documento dobrado em 4 partes e um caderno de anotações com capa de couro. Comecei pela foto. Era ela, jovem, muito jovem. Mais do que quando a conheci, talvez com 18, 19 anos. Ao lado dela, um homem que eu nunca tinha visto. E uma criança, um menino de aproximadamente 5 anos. O garoto tinha olhos claros como os dela e um sorriso largo. A mão dele segurava o vestido da mulher na foto como quem segura o mundo. Virei a foto. No verso, escrito à mão com a caligrafia dela, Manuel, 1993, a única vez que deixei. O chão sumiu dos meus pés. Manuel, tu nunca ouvira esse nome. Nem em sonho. Nem em pesadelo. O ano da foto. Era antes de nos casarmos. Antes mesmo de eu conhecê-la. Mas o que aquilo significava? Quem era a criança? Quem era o homem ao lado? Abri o documento. Era uma certidão de nascimento. Nome do pai, desconhecido. Nome da mãe, o dela, Manuel, data de nascimento, 1988. Meu corpo se enrijeceu. As mãos tremiam. Mas os olhos não desviavam. Continuei, sob a certidão, uma cópia de um termo de adoção. Ano, 1993. Local, Recife. Nome da família adotiva, Rocha de Almeida. O menino havia sido adotado. Aos 5 anos. O mesmo ano da foto. A mesma época da legenda. A única vez que deixei. E agora eu sabia o que ela quis dizer. Minha esposa teve um filho antes de me conhecer. E nunca me contou. Fechei os olhos por um momento. Não por raiva, mas por um tipo de luto que só existe para histórias não vividas. Quando abri novamente, peguei o caderno de capa de couro. Havia dezenas de páginas preenchidas, textos curtos, bilhetes para si mesma, relatos sobre um menino que ela chamou de filho por 5 anos
E depois, nunca mais. Hoje ele me chamou de mãe pela primeira vez. Não sei se estou fazendo certo, mas não tenho escolha. A família parece boa. Ele vai crescer com tudo o que eu nunca tive. Se um dia eu tiver coragem, conto. Mas não hoje. Hoje ainda sou covarde. Página após página, o caderno me mostrou uma versão dela que eu nunca conheci. Uma menina mulher tentando ser mãe muito antes da hora. Uma jovem que amou com força, mas que cedeu. Talvez por medo, talvez por pressão, talvez por não saber que existiam outras formas de seguir. E ali estava o segredo costurado, não só no vestido, mas na própria alma dela. Um filho deixado para trás. Uma história enterrada com a delicadeza de quem tenta sobreviver ao que não consegue encarar. Fechei o caderno. O peso da revelação não veio como um soco. Veio como uma onda, profunda, constante, impossível de deter. Mas também veio com compreensão. Ela quis que eu soubesse, não em vida, não enquanto o passado ainda poderia bagunçar o presente. Mas no momento certo, no momento em que ela não estivesse mais ali para me ver com os olhos baixos, no momento em que ela confiava que eu poderia ver tudo, e ainda assim amá-la inteira. E eu amava, mais do que antes. A existência de Manuel não diminuía o amor que ela teve por mim. Apenas ampliava a mulher que ela foi. Ela foi mãe antes de ser minha esposa. Ela foi forte, e frágil, e humana. Guardei tudo de volta no envelope. Respirei fundo e então, pela primeira vez, sussurrei em voz alta. Manuel. Aquele nome agora também era parte da minha vida. E eu precisava saber mais. Porque ela quis que eu soubesse. E se havia algo que eu ainda podia fazer por ela, mesmo depois da morte, era descobrir o que havia acontecido com o filho que ela deixou no mundo. Nos dias que se seguiram, tudo em casa parecia igual, mas eu não era mais o mesmo homem. O silêncio agora tinha um nome. Não era mais só a ausência dela. Era também a presença invisível de um menino que eu nunca conheci, mas que, de alguma forma, tinha feito parte da história da mulher que dormiu ao meu lado por mais de 30 anos. Fiquei em silêncio por muito tempo. Não por medo, mas por respeito. Eu lia e relia o caderno dela todas as noites, como se cada página fosse um mapa de um país que ela visitou sem mim. Às vezes parava numa frase, fechava os olhos e tentava imaginar a voz dela dizendo aquilo em voz alta. Mas ela nunca disse, nem uma única vez. E agora tudo o que me restava eram as palavras que ela escreveu para si mesma. E agora, para mim. O mais difícil não era aceitar que ela tinha tido um filho. O mais difícil era aceitar que ela teve que escondê-lo. Que ela viveu com esse silêncio. Que ela jantou comigo, riu comigo, fez planos comigo, carregando dentro de si a ausência de alguém que ela deu à luz e depois precisou entregar. Não havia amargura nas palavras dela, nem arrependimento, mas havia dor. Uma dor quieta, disciplinada, que só mulheres muito fortes sabem carregar. E agora, aquela dor. Era minha também. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Contar para alguém? Guardar para mim? Procurar por Manuel e ignorar? O que se faz com um filho que não é seu, mas também não é estranho? Voltei à certidão de nascimento. Estava ali o nome completo. Manuel Costa, nascido em 1988. Adoção feita pela família Rocha de Almeida em Recife. Não havia outro dado. Nem endereço, nem CPF, nada. Ela guardou o que pôde. E o resto eu teria que encontrar. Abri o computador pela primeira vez em semanas. Pesquisei nomes, datas, fóruns sobre adoção nos anos 90. Nada concreto. Apenas páginas e páginas de arquivos, boletins, discussões, histórias parecidas. Fiquei horas diante da tela, tentando encontrar uma ponte entre o que ela me deixou e o mundo que seguiu em frente sem ela. Foi num fórum antigo, escondido num canto da internet, que encontrei algo. Um comentário deixado por uma mulher chamada Irene Rocha de Almeida, em 2015. Ela dizia: meu filho foi adotado com 5 anos. Hoje está casado e é professor de história. Moramos na Paraíba. Ele sabe que foi adotado, mas nunca quis procurar a mãe biológica. Diz que se ela o amou de verdade, fez o que precisava fazer. Meu coração disparou. Professor de história. O mesmo curso que ela fez. A mesma paixão. A mesma linha invisível ligando o passado ao presente. Copiei o nome. Pesquisei em redes sociais. Perfis fechados. Alguns com fotos. Um deles, Manuel R. Almeida, professor, João Pessoa. Na imagem do perfil, um homem de cerca de 30 e poucos anos, cabelos escuros, olhos claros. E aquele sorriso, o mesmo sorriso da foto antiga. Fechei o navegador.
Fiquei olhando para a tela apagada, refletindo meu próprio rosto, e me perguntei: o que eu tenho o direito de fazer com isso? Porque aquela história não era só minha, era dela, era dele, e agora estava comigo. Um estranho com uma chave de memória que talvez ele não quisesse abrir, mas ao mesmo tempo, se ela me deu a carta, se ela me deu o caderno, se ela me mandou até o quarto 306, então ela também quis que eu soubesse dele e talvez quisesse que ele soubesse dela. Fiquei dividido entre o silêncio e o impulso. Não queria invadir a vida de alguém que talvez estivesse em paz, mas também não queria permitir que a história dela fosse enterrada com o vestido e esquecida sob o forro da caixa. Escrevi um e-mail. Só o rascunho. Algo simples, sem muitos detalhes. Algo como: olá, me chamo Daniel. Acho que posso ter conhecido alguém que foi importante na sua vida. Se isso não fizer sentido, me perdoe. Mas se fizer, estou aqui para conversar. Sem pressa, sem pressão. Com respeito. Fiquei olhando para aquele parágrafo por minutos intermináveis. E então fechei a aba. Não apaguei, mas também não enviei. A carta ainda estava comigo. O caderno também. A fotografia. A certidão. E agora, o nome de um homem que talvez nunca saiba quem ela foi. Ou talvez já saiba, mas tenha escolhido esquecer. O que mais me pesava era que ela confiou esse segredo a mim. E com ele, me confiou o poder de decidir o que fazer com a memória dela. Eu não era apenas o viúvo. Eu era o guardião de uma história que o mundo inteiro desconhecia e que agora morava entre a culpa e a ternura. No dia do funeral, ninguém sabia, nem sobre o quarto 306, nem sobre Manuel, nem sobre a carta, a chave ou o caderno escondido sob o fundo falso da caixa. Todos ali viam apenas o que sempre viram. Uma mulher forte, reservada, elegante, que viveu uma vida serena ao lado do mesmo homem durante mais de 3 décadas. E eu era esse homem, o viúvo exemplar, de cabeça baixa, olhos fundos, mãos entrelaçadas como quem segura o próprio peito para não desabar. Mas eu era também o único naquela sala que sabia o que havia debaixo do vestido. Ela estava linda. Linda de um jeito que eu não esperava que a morte permitisse. O vestido assentava com perfeição. O tecido cor de areia, com os detalhes rendados que ela mesma escolheu. A gola alta, os punhos ajustados, o zíper que eu mesmo fechei. Cada ponto, uma memória. Cada vinco, uma confissão costurada. Quando a coloquei ali, dentro daquele vestido, com minhas próprias mãos, senti algo que nunca havia sentido antes. Não era só luto, era reverência. Era como se eu estivesse selando um segredo que ela me confiou. Um ritual de silêncio entre 2 vidas que se amaram mesmo nas partes não ditas. Durante a cerimônia, as pessoas vinham, abraçavam, diziam as frases que se dizem. Ela era uma mulher maravilhosa, tão discreta, um exemplo de força. E eu apenas assentia, agradecia. Mas o que me doía mesmo era saber que todos ali estavam enterrando uma versão dela que era apenas parcial. Ninguém ali conheceu a menina de 19 anos que segurou um filho nos braços e depois teve que soltá-lo. Ninguém viu as páginas que ela escreveu para si mesma, os dias em que quase me contou e desistiu. Ninguém sabia que ela deixou algo para trás. E que esse algo agora era responsabilidade minha. A caixa com o vestido, já vazia, ficou no carro. Eu não consegui me desfazer dela. Ainda não. E talvez nunca consiga. Porque ali não repousava só uma peça de roupa. Ali havia memória comprimida. Verdade embalada. Uma espécie de cápsula do tempo que ela costurou com as próprias mãos, para que apenas eu pudesse abrir. Na hora do sepultamento, o céu estava nublado. Não caiu uma gota. Mas o ar parecia pesado, como se o mundo também estivesse segurando o choro. Abaixei a cabeça e me aproximei da beira da cova. Ela desceu devagar, e eu fiquei parado. Não rezei, não falei, não chorei. Apenas segurei no bolso o envelope com a segunda carta. E no outro, o caderno ali, naquele momento, me ocorreu um pensamento estranho. Eu era agora o último homem no mundo que sabia tudo sobre ela. Mais até do que ela imaginava. Porque eu não só conheci o segredo, eu o vi, eu o toquei, eu entrei naquele quarto. Li aquelas páginas, segurei a certidão de nascimento. Eu conheci a mulher inteira. E mesmo assim, permaneci. E é por isso que eu estava ali. Inteiro também. As pessoas foram saindo aos poucos. Os abraços diminuíram. As palavras cessaram. E logo restaram só alguns funcionários do cemitério ajeitando a terra. E eu
Com as mãos nos bolsos, segurando tudo o que ela me deixou, antes de ir embora, dei um passo à frente. Não havia mais ninguém por perto. Só eu, o chão e o silêncio. Me ajoelhei. Encostei os dedos na terra fofa. E sussurrei. Ele está bem. Eu vou descobrir. Não sei de onde aquilo veio, mas saiu. Natural. Verdadeiro. Uma promessa que não foi feita a ela em vida, mas que nascia ali, no fim. Eu não sabia se Manuel algum dia me veria, se algum dia saberia, mas saber já não era o mais importante. O importante era que ela me confiou e que eu aceitei. Voltei para casa no fim da tarde. O sol saiu por poucos minutos, tingindo a sala com uma luz âmbar que fez os móveis parecerem antigos. A caixa do vestido ainda estava no carro. Eu a trouxe de volta, coloquei no chão do escritório e me sentei diante dela. Dessa vez, abri com naturalidade. O vestido não estava mais lá, mas o espaço vazio parecia ainda conter a presença dela. E então, fiz algo que talvez ninguém entenda. Dobrei a carta dela. Coloquei de volta no forro escondido, junto com a foto e a certidão. Fechei o fundo da caixa e escrevi por cima, com minha caligrafia, para o dia em que alguém precisar entender. Fechei. Guardei no alto do armário. Um lugar que ninguém mais alcança. Porque esse pedaço da nossa história não é algo para ser exibido. É algo para ser encontrado. Quando for a hora. E se não for por mim, que seja por quem vier depois. Porque ela merece ser lembrada como foi. Humana, complexa, silenciosamente corajosa. E se amar é aceitar o outro por completo. Então sim, eu a amei inteira e me despedi sabendo de tudo. Levei semanas até tocar no envelope novamente. Ele ficou no alto do armário, dentro da caixa onde o vestido descansava invisível, agora apenas como tecido. O segredo, que antes parecia me atravessar como uma lâmina afiada, havia mudado de peso. Já não doía. Era mais como um medalhão pendurado ao pescoço. Algo que não se exibe, mas que acompanha. Algo que lembra, mas não impede de seguir. Comecei a andar de manhã. Caminhadas lentas pelo quarteirão, sempre no mesmo horário em que ela costumava regar as plantas. Ao passar pelo jardim, ainda ouço o som da mangueira esguichando, os passarinhos fugindo dos respingos, o assobio tímido que ela usava quando estava distraída. Às vezes juro que sinto cheiro de lavanda no ar. Outras, uma música antiga toca na cabeça, e vejo a silhueta dela dançando sozinha na sala enquanto prepara o jantar. Mas agora, em vez de doer, me faz sorrir. Não falei com Manuel. Não enviei a mensagem. Nem liguei, ainda, mas salvei o número. E deixei a foto da infância dele guardada entre as páginas do caderno dela. Não por covardia, mas porque entendi que a pressa é inimiga do amor verdadeiro. Quando e se ele quiser saber, tudo estará aqui, organizado, calmo, pronto para ser contado, sem culpa, sem ruído. Sem teatro, ela me ensinou isso, que algumas histórias não precisam de plateia, só de silêncio. Foi numa manhã comum que decidi escrever para mim mesmo. Sentei na varanda com uma xícara de café, o sol atravessando a cortina branca, e peguei o mesmo caderno onde ela havia deixado suas palavras. Abri uma página nova, e pela primeira vez em toda a história eu escrevi. Hoje acordei e não senti ausência. Senti presença. Senti que ela continua aqui, não no vestido, nem na carta, nem na chave do quarto 306, mas em mim, nas partes que ela ajudou a formar, nos silêncios que aprendi a respeitar, nos gestos que agora são meus também. Ela não me deixou sozinho. Ela me deixou inteiro. Fechei o caderno. Respirei fundo e deixei o dia acontecer. Meses se passaram. A casa se ajustou a mim e eu a ela. Doa menos. E quando dói, sei que é porque amei certo. Vez ou outra, alguma coisa me leva de volta ao hotel. Não fisicamente, mas no pensamento. Imagino o quarto 306 ainda lá, com suas cortinas sopradas pelo vento, o abajur torto, o chão que range. Ele não me assombra. Pelo contrário, ele me lembra que ela era humana e que me amou mesmo com suas rachaduras. A caixa, agora selada com fita de linho, está num local de honra no meu escritório. Não escondida, mas também não exposta. É um monumento pequeno, mas imenso por dentro. Contei o vestido, a chave, as cartas, a foto, o documento, o caderno. E a única história que realmente importa, a verdade dela. E minha escolha de permanecer. Não sei se o mundo entenderia, mas o mundo não precisa. A história é minha, dela, nossa. E quanto ao presente, aquele que ela disse que deixaria no forro da caixa. Foi esse, não uma herança, nem uma revelação bombástica.
mas um presente mais valioso do que qualquer objeto. A chance de saber tudo sobre alguém e ainda assim ficar. Amar mesmo com as rachaduras, com os silêncios, com as partes que vieram antes de mim, ela não me deixou apenas com um luto. Ela me deixou com um mapa, um caminho de volta à serenidade. E a certeza de que amar alguém por completo significa aceitar até o que não foi vivido junto. Hoje, quando me perguntam como estou, eu sorrio devagar e respondo, carregando um presente que só eu sei o valor. Porque no fim, foi isso que ela fez. Ela costurou a verdade no vestido com que queria ser lembrada e me deu a missão de amá-la até o último ponto da costura, e eu cumpri até o fim.